Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Resenha Produtiva. E hoje estou aqui recebendo meu querido amigo aqui, o Anderson, o querido Vandinho. Antes de mais nada, meu nome é Rodolfo Valentino, eu sou o host, idealizador e que toma conta dessa resenha aqui, faz a coisa acontecer. Vandinho, meu nobre, seja muito bem-vindo para a gente fazer essa resenha hoje. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pela recepção. Um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast e ficar na história com isso aqui, com esse momento aqui também. Obrigado. Legal, uma honra, tá? A gente vai falar um pouco aqui hoje. Me identifiquei demais conhecendo você pessoalmente essa semana, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente disso. Mas antes, deixa eu fazer um anúncio para você que é da nossa audiência. Você deve estar estranhando que hoje a gente está gravando esse podcast em um ambiente diferente, um outro cenário, né? Só para ficar ciente para vocês, eu estou com o Vandinho aqui, a gente está imersivo em um treinamento em Maceió e a gente também está participando do Tracto Market Show, o maior evento do mercado de marketing digital do Brasil. E aí eu, como não embesta nem nada, né, aproveitando toda a resenha que eu sei que a galera tem, trouxe todos o essencial para a gente estar fazendo a gravação. Por isso, só um disclaimer para você ficar ciente do que está ocorrendo aqui. Mas bem, mais uma vez é uma honra te receber, me identifiquei, conheci você essa semana, me identifiquei demais, o cara da resenha mesmo. Fala um pouco sobre ti, se apresenta para nossa audiência, por favor. Cara, como você falou, né? A gente se conheceu pessoalmente essa semana, mas é engraçado como dá a sensação de que já tem anos que a gente se conhece, né? Verdade. É engraçado isso, coisa que Muito. que o mundo digital proporciona a gente, Sim. proporciona para nós. Bom, para todo mundo saber o que eu faço da vida, para entender de onde eu venho, entender um pouquinho o que eu vou falar aqui, né? Eu sou formado em educação física, atuo como personal trainer desde 1997 e nessa jornada toda, ou seja, 25 anos atendendo meus clientes como Sim. personal trainer e depois de alguns anos que eu comecei, desde 2000, ou seja, há 22 anos, eu comecei a dar treinamentos, dar palestras de treinamentos para personal trainers. Só que um negócio interessante, eu não ensino personal trainer a questão dos exercícios, eu ensino a gestão do negócio Legal, hein? com foco principal na fidelização de clientes. É que vem um negócio interessante, a hora que você começa a pensar, poxa, mas é personal trainer fidelizar cliente, então só serve para personal trainer? Quando a gente pensa com a cabeça de empreendedor, a gente vê que o coração do negócio, ele serve tanto para o personal trainer, quanto para atender o cliente de qualquer prestação de serviço, quanto para atender um cliente que você vende um produto para ele, enfim. A gente fala em fidelização, serve para qualquer área da profissão. Nossa, uma introdução dessa vocês já viram, né? O podcast hoje vai ser monstro. O cara sabe do que tá falando e você vai aprender diversas formas aqui, eu tenho certeza disso, de como fidelizar seu cliente. Mas, Vandil, conta um pouco pra gente, antes da gente entrar no mérito de fidelização do cliente, você já falou que trabalha com personal trainers, fala um pouco pra gente da nossa história, como você começou, como você entrou nesse mercado, como você empreende hoje em dia, conta um pouquinho pra gente. Tá legal. Bom, já que você falou para ir no começo, eu vou lá no começo mesmo. Vou lá no meu Agora, primeiro emprego. Posso voltar no meu primeiro emprego? fica à vontade mesmo. Que a conexão é grande. Bom, quando eu tinha 15 anos de idade, na verdade, desde os 13 anos, eu já era louco para ganhar meu Legal. dinheiro. Eu tinha morrido de vontade de ganhar meu dinheiro com 13 anos. Comecei a receber ali minha mesada, né, dos pais e tal. Aí, quando eu completei 15 anos, eu comecei a trabalhar. E o meu primeiro emprego, ele foi numa distribuidora de revistas. Uma distribuidora. E eu entrei na distribuidora, eu entrava às 6 da manhã, e lá na distribuidora, o meu papel era separar as revistas, os montes de revistas que iam para cada banca. E aí, em uma semana, que eu comecei na segunda-feira, quando foi na sexta-feira, ou seja, 5 dias que eu estava trabalhando lá, aí o meu chefe me chamou na sala dele. Aí eu, poxa, chama Beto ele. Aí, poxa, Beto, tudo bem, né? Ele, não, Vandinho, tudo bem, senta aí. Eu pensei, pô, o cara já vai mandar embora, já tem 5 dias, pô, eu tava divertido trabalhando aqui. Ele falou pra mim assim, Vandinho, tem 5 dias que você trabalha aqui. Só que tem um detalhe, todo mundo da empresa sabe quem é o Vandinho. Todo mundo da empresa já te conhece. E você trabalha numa área que você não tem acesso a todas as áreas da empresa. Trabalha uma parte que é mão de obra ali, contar as coisas, contar as revistas, separar tudo, carregar pacote de revista pra Kombi, né? Era uma Kombi que distribuía na cidade. Legal. Aí ele, olha, eu tenho uma banca de revistas, eu vi que você se comunica bem com todo mundo, eu tenho uma banca de revistas, fica dentro de um Carrefour.
que era o Carrefour, o único o Carrefour que tinha na cidade. Aí você topa em trabalhar como vendedor na minha banca de revistas? Aí eu, poxa, perfeito. E para melhorar, essa banca de revistas ficava pertinho da minha casa. Show, hein? Aí eu fui. E a hora que chegou lá, poxa, foi muito interessante que eu gosto de tentar falar a linguagem de quem está conversando comigo. E lá eu lidei com a situação de vender para adolescentes que iam comprar gibis, vender para senhorinhas que iam comprar revista de tricô, vender para o homem que ia comprar uma Playboy. Ou seja, completamente diferentes. Aí eu consegui enxergar que não era o cliente que tinha que fazer a coisa do jeito que eu queria vender. Não. Aí eu entendi que era eu que tinha que falar a linguagem de cada cliente que ele chegava. Então, hora que eu fui para minha faculdade de educação física, eu já fui sacando um pouco isso, que não é o outro que tem que se adaptar a nós. Nós que temos que nos adaptarmos ao outro. E isso fez diferença logo no começo. E daí então eu entrei na faculdade, tudo, fiz minha graduação, fiz pós-graduação, fiz um mestrado também. E no meio de tudo isso, sempre levando foco não para o nosso negócio, que eu acho que é um grande problema as pessoas focarem demais no negócio, serem apaixonados pelo filho, né? Sim. O produto que a gente vende, nosso negócio, muita gente sente como se fosse o filho, assim. Só que não é sobre o meu negócio, é sobre você, sobre o outro. Então, a hora que a gente começa a enxergar isso, que o nosso negócio, nosso serviço, nosso produto não tem que ser sobre nós, mas sim se encaixar às necessidades do outro e nós nos moldarmos para que a gente se encaixe da melhor forma possível ao outro, aí o jogo vira. Cara. Bom, e com isso a gente termina nosso podcast, né? Cara, que é isso, velho? Os caras já chegou de voadora, meu. Putz, que história é essa? Putz, velho, eu tô refletindo, calma aí, sobre tudo que você falou e tal. Show, man. Entender. Eu fico espantado como você fala isso com a clareza desse jeito, desses 15 anos. Droga, eu fico até triste. Meus 15 anos eu era o pirraia de jogar bola. Por mais que não pareça, tá, turma? Mas eu era. E, man, fiquei muito curioso agora que você fala muito bem quando você fala da sua área de personal trainer e tal, educação física, você vai falar, mas me bateu uma curiosidade, Vandinho. E aqui é só um parêntese. Quando era na minha fase do ensino médio para o superior, eu falo isso em minhas palestras, tá? Tem uma demanda de gente que não sabia o que fazer. Tinha uma porrada de gente que queria fazer educação física. E tem um meus amigos que ia ser médico e tal, etc. Eu era da demanda que não sabia o que fazer, tá? E como muitos da época migrava para administração, porque a turma sempre falava, olha, faz administração porque tá em tudo. Acabei conhecendo contabilidade e preço vertente. Mas deixa eu te perguntar, você sempre soube que queria se formar em educação física e tal? Eu pergunto porque a gente é da mesma época, assim. Pô, excelente, excelente. Cara, mais ou menos por quê? Eu sempre gostei muito de esporte e eu jogava Sim. futebol. Desde criança eu jogava futebol e eu treinava futebol em escolinhas de times da minha cidade. E a minha intenção era ser jogador de futebol. Legal. Só que chegou um determinado momento que eu entendi que me faltava uma coisa para ser um jogador de futebol. Não era tão importante assim, chama habilidade. Eu senti falta desse item, sabe? Eu cheguei, eu pensei, gente, o que essa galera à minha volta aqui, correndo à minha volta, tem que eu não tenho tanto? Eu descobri, é a tal da habilidade. Aí eu comecei a enxergar que, gente, não vai dar certo esse negócio, não vai dar futuro. Só que eu sempre gostei demais do esporte. Legal. E aí, a hora que chegou nesse rumo, nesse momento de decidir o que fazer, eu pensei, bom, eu posso não ser o jogador de futebol, mas eu posso ser o cara que prepara o jogador de futebol. E assim eu pensei. Mas eu te confesso que na hora que eu fui definir a profissão mesmo, na hora que chegou ali no final do meu ensino médio e tal, que eu fui prestar o vestibular naquela época, né? Eu fiquei entre 3 profissões. E por incrível que pareça, hoje eu carrego demais características dessas outras 2 profissões. Uma era educação física, pelo amor ao esporte, Legal. e as outras 2 profissões eram marketing e psicologia. Eu fiquei muito dividido entre essas 3 áreas. E, por fim, eu decidi seguir o meu caminho da educação física. Mas o marketing e a psicologia sempre estiveram no coração. E hoje eu vejo o quanto eu caminho cada vez mais recebendo o suporte dessas outras 2 áreas.
Massa. Entendi, man, entendi. E é interessante como você conduz isso, como você traz isso, e até como você soma, né? Essas três habilidades, esses três perfis profissionais que você colocou bem. Cara, mas adorei. Eu acho que habilidade é um fator que fique registrado que muita gente não conseguiu virar um Neymar da vida, mas pode ser que não tenha sido o seu caso. Bem, voltando agora para a pegada empresarial, tá? Vandinho é um cara que treina treina, né? É profissional treino, Personal trainer. personal trainer, profissional trainer, já viu essa? Acabei de inventar. Personal trainer e tal, etc. E você já falou aqui muito, e quem quiser conhecer o perfil do Vandinho, né? Vandinho.personal, ele ainda vai falar mais durante isso aqui. E lá tá lá, cara, ó, fidelização de clientes. Fidelização. Vou fazer melhor, vou jogar fidelização um passo para frente. Vamos falar do Vandinho empreendedor. Como você se relaciona com os personal trainers, como sua clientela, metodologia? Traz para nós no detalhinho, man. Tá. Bom, primeira coisa, para deixar claro, tá? O que eu ensino os personal trainers a fazer é algo que realmente está ligado ao empreendedorismo, que é Show. tratar a profissão como uma empresa. O personal Legal. ele tem que entender, assim como qualquer outra profissão, que a partir do momento que você começa a executar um trabalho para prestar um serviço, ou seja, para vender um produto, você é uma empresa. E você tem que colocar regras de empresa, você tem que estabelecer comportamentos de empresa para que o negócio funcione. Você tem que ter a seriedade de uma empresa. E os personal trainers, no geral, na mesma forma, funciona com qualquer outra profissão, como eu disse, tem o hábito de se preocupar apenas com a parte técnica do conhecimento daquilo que executa. Um personal trainer se preocupa em aprender sobre exercício, um dentista, né, um odontólogo, se preocupa em aprender mais sobre a parte técnica de como fazer os tratamentos dentários. Um advogado se preocupa com a parte técnica das leis, dos processos todos a serem trabalhados. Enfim, cada um tem a sua parte técnica. Show. Só que existe um detalhe importante que as pessoas esquecem. Nosso cliente não é o problema que aparece para nós. Ou seja, se alguém quer emagrecimento, nosso cliente não é a gordura. Se alguém quer ganhar músculos, nosso cliente do personal não é o músculo. O cliente do advogado, se ele tem um problema, o cliente não é o processo. O dentista, o cliente não é o dente. O cliente é a pessoa que Show. chega até você. Então, de fato, a gente tem que voltar o foco todo para a pessoa. E aí é a hora que muita gente tropeça nas próprias pernas e se esquece, se abraça e fica tão grudado, tão olhando só para o problema, que ele se esquece que o cliente é a pessoa. A hora que você tira o foco do problema e joga o foco para a pessoa, tudo muda. Por quê? A pessoa se sente cuidada por você. Quantas vezes você já foi em algum profissional, vamos supor, algum médico, e o médico. Eu estou dando exemplo como médico, mas pode acontecer em qualquer profissão. O médico, ele abaixa a cabeça, escuta o que você está falando, prescreve um exame para você fazer, te entrega o pedido do exame, pronto, próximo, venha. Poxa, isso não é cuidar da pessoa. Isso é terceirizar o cuidado do problema. Aí só depois. Não, então não é assim. Tem que ouvir, tem que olhar no olho, tem que sentir a necessidade de cada um. Por mais que o problema possa ser o mesmo, as pessoas são diferentes. E aí é hora de você entender que, apesar do problema ser o mesmo, dentro do escritório de um advogado, aparecem vários casos de divórcio. 10 casos de divórcio. É tudo divórcio. É tudo a separação de uma pessoa e outra. Mas são 20 pessoas diferentes dentro daqueles 10 casos de divórcio. Então são 20 possíveis comportamentos diferentes, 20 abordagens diferentes, tudo diferente quando você enxerga a pessoa. E é isso que eu mostro para todos os profissionais que eu oriento. Não enxerguem o problema, enxerguem as pessoas que te trazem o problema. Nossa. Cara, vai ser difícil hoje. Vai ser difícil. O cara você fica falando e minha cabeça fica. Nossa, é isso. Tá vinculado a isso. É sobre isso. A gente vê isso no nosso dia a dia, né?
a gente chega em casa, pô, seu exemplo, respeitando todos os profissionais, seja eu, contador, um advogado, seja um médico, mas quantas vezes a gente não chega em casa, né, de uma consulta médica que é mais comum e as pessoas falam, nossa, o médico mal olhou para mim, queria falar e tal. Sobre o que você falou muito bem, sobre se conectar. Isso foi muito, muito, muito show. E, Jandinho, fala um pouco mais agora sobre essa questão de conexão, que eu acredito que faz muito sentido do que você fala, que é a fidelização, né? Esse fato de você conectar, você vai falar algumas coisas sobre o seu programa e tal, etc. Você fideliza o cliente. Fala um pouco mais sobre a importância disso para a gente, para nossa audiência, para o pessoal entender que esse jogo não pode ser só do mais um, mais uma vez, né? Mais um atendimento, mais um começa, sai. Não, é sobre fidelizar, é sobre o paciente sair do consultório e dizer, voltar, nossa, como foi bom aquela consulta, mesmo eu estando falando de um problema de saúde. Então, fala um pouco mais sobre isso. Excelente, excelente pergunta. Bom, em relação à fidelização, é importante deixar claro primeiro que a maior parte das pessoas, quando fala em fidelização, se preocupa em eu preciso levar esse contrato de serviço ou essa venda do meu produto para essa pessoa para que ela compre de novo o produto ou que ela renove o contrato comigo de prestação de serviço. Legal. Isso é pensar pequeno. Isso é pensar muito pequeno. Por quê? Você só está pensando num resultado a curto e médio prazo, no máximo. Toda vez que a gente fala em fidelização, a gente tem que pensar a longo prazo. E a longo prazo, eu digo não fechar o próximo contrato, mas fazer algo com essa pessoa que essa pessoa sempre, na vida dela, só queira fechar contratos comigo. Se eu vendo um produto, essa pessoa, para sempre na vida dela, só vai querer comprar o produto da minha marca. Essa é a ideia. Eu, dentro do meu trabalho com personal trainers, o meu produto para os personal trainers, são cursos e mentorias que eu dou para os personagens, ele se chama PPS. A sigla PPS é Personal para Sempre. Personal para Sempre tem duas linhas de sentido, na verdade. Primeira linha de sentido, personal para sempre, porque eu ensino as estratégias de fidelização para que o aluno fique fidelizado para sempre. Ele tem o cardiologista dele para a vida inteira. Ele tem o endocrinologista dele para a vida inteira. Por que não ter o personal trainer cuidando dele para a vida inteira? Essa é a ideia. Então, justamente por isso, para sempre. E um outro sentido. Muito comum dentro da minha área de personal as pessoas mudarem de atuação profissional. Agora, o personal para sempre também tem a ver com isso. O profissional, usando as estratégias inteligentes, ele consegue desenvolver o trabalho dele e ganhar o dinheiro dele como personal trainer para sempre. Porque ele começa a entender que ele não precisa mudar de área também. Enfim, essa história do para sempre é o que todo mundo tem que começar a enxergar. O que eu vou fazer na venda dessa caneca para que o meu cliente queira comprar sempre a caneca da minha empresa? O que eu vou fazer na minha massagem para que o meu cliente não queira trocar de massagista, ele queira sempre fazer massagem comigo? E aí é que tá. A hora que você enxerga isso, mais uma vez eu volto lá na história das pessoas, é a hora que você começa a entender que o que vai te fazer isso, fazer seu cliente querer estar sempre com você, não é o seu conhecimento técnico, mas é a forma com que você se conecta com cada um dos clientes, que é exatamente o que você falou. Essa conexão, trazer essa pessoa para perto de nós e, aos poucos, fazermos essa pessoa entender que nós entramos na vida dela, aí essa pessoa pensa, putz, isso não é um fornecedor, isso não é uma empresa só, é alguém que eu quero ter na minha vida. E assim a gente caminha junto com eles, para sempre. Nossa. Cara, eu tô pensando aqui, Vandinho, e total sentido, total de acordo, tá? Para nossa audiência que tá ouvindo isso, conseguir enxergar, conseguir alinhar isso que eu tô pensando, eu acho que vai ter uma virada de chave nesse momento da vida dela muito grande, tá? Mais uma vez eu falo aqui, repito, como você fala com clareza disso. Eu levo muito isso para o meu lado pessoal de contabilidade. Hoje em dia, as pessoas procuram um contador por obrigatoriedade, não por uma melhora, né? E o trabalho de fidelização, como você falou aqui, de manter o cara para sempre, é muito importante para mim, muito importante. Aqui está sendo aula para mim, tá, galera? Se vocês não estão enxergando esse olhar,
Fica lá. Mas, cara, fazendo um parênteses aqui, PPS, que nome radical. Né? Que show. Adoro essas coisas com nome, trocadilho, essas pegadas. E outra coisa, fica na cabeça das pessoas, né? Pra você que não sabe, é bom você ter uma metodologia pra você. É o próximo assunto que eu quero saber um pouco mais sobre a metodologia do Vandinho. E mas metodologia é tudo, né, Vandinho? É o que faz a galera seguir. Eu não gosto nem muito do roteiro, sabe? Não gosto nem muito de. Quer dizer, roteiro é bom. É bom para você ter o norte, mas ele sempre vive modificando. Eu tenho uma metodologia, para quem não sabe, é o TCC, não é nada ligado à faculdade, tá? É trabalho, conhecimento e comédia. Depois a gente vai entrar um pouco sobre isso. Mas, Vandinho, eu quero entender um pouco mais de metodologia para fidelização. Rodolfo tá aqui, velho. O pai tá aqui. O pai tá on aqui, só anotando. Ainda bem que tá gravado. Aí eu vou lá, assisto de novo, vejo tudo. O pai aqui quer saber o que é que ele precisa para fidelizar a carteira de cliente dele. Traz aqui no detalhinho pra gente. Vou dar 2 exemplos simples que todo mundo já aplicou em algum momento da vida. Um exemplo. Pode pegar você, como quando você era criança e estava lá jogando videogame com seu irmão ou com seu pai, ou você no papel de pai jogando videogame com seu filho. Como é que você ensina seu filho a jogar videogame? Você pega o controle, joga o videogame e vai falando, filho, ó, tô apertando o X agora, tô apertando isso, agora eu tô empurrando pra frente, isso, é assim que passa dessa fase, viu, filho? Legal. Mas ou você explica e entrega o controle na mão do seu filho para que ele faça, ele viva aquela fase. A gente tem que entregar o controle na mão do filho. Como é que se aprende a andar de bicicleta na teoria? Olha, você vai pegar a bicicleta, vai se equilibrar em cima dela, dar uma pedalada com essa perna, agora a força é com a outra perna, aí você vai virar o guidão desse jeito, dessa forma. Não se explica na teoria e a pessoa vai entender na teoria. Ela precisa levar uns tombos da bicicleta. Eu Show. levei um tombo. Você sabe o que é colchão de noiva? Tem um pé de rosa, assim, que tem um monte de espinhos. Quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta, o primeiro tombo que eu levei foi em cima de um colchão de noiva. Aí espinho pra caramba grudado em mim assim, tudo. Poxa, aprendi rapidinho que eu não podia cair. Aprendi a equilibrar super rápido. Porque eu lembrava do tanto de espinho que grudou em mim. Show. Enfim, da mesma forma que a gente aprende essas coisas, não é só na teoria, é na prática. Aí eu vejo muitos empreendedores com a ideia de colocar um novo negócio em ação, um projeto em ação, e a pessoa fala com orgulho, estou desenvolvendo um projeto para fazer isso, eu estou desenvolvendo um produto que vai fazer isso, eu tenho um software que eu estou preparando que vai fazer isso. Aí você pergunta, em que pé que tá? Que ponto que tá? Não, eu estou adaptando isso, melhorando o meu software, melhorando o meu negócio, eu estou esperando o melhor momento. Galera do Instagram, por exemplo, a galera que quer gravar as coisas. Não, eu não comecei ainda porque eu vou trocar meu celular, que eu vou comprar um celular que tem uma câmera melhor para gravar os vídeos e tal. Gente, esquece. Qual é a metodologia? Em 2 passos. Qual é o primeiro passo? Comece. Comece simplesmente com a ideia que tem na cabeça. Comece só com ela e nada mais. Vai dar errado? Você vai cair num colchão de noiva. Você vai cair em cima de um monte de espinhos. Mas foi justamente isso que me fez aprender a me equilibrar na bicicleta rapidinho. E é justamente isso que vai fazer o empreendedor aprender a moldar o negócio dele e dar equilíbrio e estabilidade para o negócio dele. São os erros. São as falhas. É o tombo, é a queda. Entendi. A hora que você está caminhando e cai, primeiro, só tem jeito de cair quem caminha. Sim. Só tem jeito de cair quem caminha. E tá tudo bem. A hora que você cai, você entende, opa, eu não posso mais passar aqui desse jeito. Eu tenho que mudar minha forma para não cair aqui. E aí que você aprende. Então, o primeiro passo é coloque em prática, comece o seu negócio. E à medida que os problemas vão aparecendo, você vai caindo em cima das roseiras da vida, dos colchões de noiva da vida, vem o segundo passo, que é melhorar. Melhorar. Oh. Você só consegue melhorar algo que já existe. Não adianta você ficar na teoria, no papel, tentando melhorar algo que não existe ainda. Primeiro passo, comece. Vai cair, vai errar. E aí vem o segundo passo, ir melhorando cada detalhe. Toda grande empresa de sucesso sempre foi assim, é assim. E não venha com essa história de querer fazer diferente, tá? É errando que se aprende o jeito certo de fazer, tá? Errando eu não vou aprender o jeito certo. Eu só aprendo o jeito certo e fazendo do jeito certo. E adivinha como é que você vai chegar no jeito certo? Verdade. Hã? Oh. Meu irmão, é uma aula cada vez que tu vai responder uma coisa aqui, né?
Complicado, mas tá bom. Tá bom. Pô, se estiver indo no rumo certo, tá tudo bom. Tá tudo bom. Cara, e tem muita coisa que você falou assim. Eu falo em palestras quando eu vou pro campo, eu falo em aulas, principalmente em mentorias, eu falo muito isso, que é assim, né? A gente não é a mensagem, né? A gente é um mensageiro. E pensando em metodologia que você fala, que você falou, suas duas aí, agir e melhorar, e você falou sobre errar e tal, eu me identifico muito com uma coisa que o Marcos Marques fala, né? Ele fala que no processo da empresa dele, ele pode errar. Errar é normal, errar faz parte do processo. Você não pode falhar, que é onde você já sabe onde está o erro e errar novamente. Então, pô, me identifico demais com o que você falou e para mim faz bastante sentido. Mas aproveitando aqui, trazendo para metodologia, entrando ainda um pouquinho mais no processo do Wanderson, querido Vandinho, mesmo, como é que a gente melhora? Como é que a gente sabe? Como é que o melhor? Como é que a metodologia do Vandinho, o que é que ele faz para melhorar os erros dele? O caco de espinho que ele se rala. Conta pra gente aí. Vamos supor que eu tivesse uma fábrica de chinelos. Boa. O que eu tenho que fazer na fábrica de chinelos? Eu compro um monte de borracha, um monte de placa de borracha, corto ali no formato do chinelo e tenho que colocar as tiras do chinelo. E é simples fazer isso. Eu faço isso, vou produzindo e vou vender o chinelo. Só que aí vai chegar um detalhe que eu começo a vender e começo a perceber que as tiras do meu chinelo se arrebentam com muita facilidade. E aí? A hora que eu vou aprender, a hora que eu penso, pô, as pessoas estão parando de comprar meu chinelo porque tá arrebentando rápido. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Eu vou perguntar para quem como melhorar as tiras do meu chinelo para que eles não se arrebentem. Eu não vou perguntar pro cara que faz pão, eu não vou perguntar pro mecânico. Eu preciso conversar isso com outro cara que faça um chinelo melhor do que o meu, mais qualidade que o meu. Aí é a hora que eu tenho que procurar um profissional que ele saiba fazer melhor e saiba me ensinar sobre isso. E é isso que acontece em todas as áreas. Por que os personal trainers estão fazendo a minha mentoria? Porque eles se esbarraram em dificuldades de gestão do negócio deles e eles buscaram alguém que é especialista nesse negócio de gestão. Do mesmo jeito, eu sou um empreendedor. Eu estou numa jornada de aprendizagem contínua e de prática contínua há 25 anos. Porém, não são os 25 anos que me trazem a experiência de achar que eu sou o melhor. Entendi. Eu sei que tem mas muita gente melhor do que eu. E eu vou colar nessas pessoas. Eu vou me aproximar dessas pessoas que são melhores do que eu, porque é assim que eu vou me tornar melhor do que eu sou. Legal. Seja qual for a profissão, você tem que se aproximar de um grupo de profissionais que sejam melhores do que vocês naquilo que estão fazendo, para que você aprenda mais com eles. Ah, mas eu já sei tudo. Você pode até saber muita coisa da execução técnica e da prestação de serviço, mas você não sabe dar escalabilidade ao seu negócio. Ou seja, fazer o negócio crescer para você faturar mais. E com quem que você vai aprender isso? Quem já tem a escalabilidade no negócio. Então, de qualquer forma, você precisa se aproximar desse grupo. Aí sim, você vai conseguir colocar melhorias no seu negócio que você colocou em ação, seguras. Melhorias que realmente vão te levar para frente. Então, as melhoras são feitas a partir disso. Ninguém não se faz essa melhoria sozinho. Para de querer pensar que você consegue fazer tudo sozinho. Não rola. A gente precisa do outro, a gente precisa se aproximar dos outros que são melhores, conviver com os outros, viver num ambiente onde outras pessoas fazem melhor do que nós para a gente aprender com elas. Isso é uma necessidade. Entendi, man. Legal. Show e. Putz, surreal. E você já tá puxando para mim para outra vertente que faz muito sentido. Eu sempre falo muito aqui no podcast, tá? É por isso que esse podcast tem esse nome de Resenha Produtiva, que você fez uma introdução muito bem, que é o ambiente, né, cara? Ambiente a gente sempre fala que você pode conseguir de duas formas, é sempre bom frisar, porque bate vira e mexe, chega audiência nova, né? Mas o ambiente a gente conquista ele de forma orgânica ou paga, né? É o beabá da vida, a diferença que orgânica demora mais,
você tem que ter um resultado bom para que uma pessoa querer estar se conectando com você e ainda mais, além de você ter resultado, você tem que somar no negócio do outro. Senão, cara, pô, tu tem teu resultado, eu tenho o meu, vida que segue, tá tudo em paz. Uhum. Mas ambiente, você pode ir para outra viés, que é de forma paga. Uhum. Mas, Vandinho, em questões de negócios, o quanto que ambiente impulsiona, melhora o negócio de Vandils. Eu sei que sua história, a gente está inserido num ambiente que a gente tem que pagar, fala abertamente sobre isso, alavanca, exponencia nossos negócios. Mas e para o Vandil? Fala um pouco para a gente essa reflexão de ambiente aí para nós. Cara, você falou um negócio interessante. A gente tá inserido, a gente fala isso com naturalidade entre a gente, né? Que a gente Uhum. está inserido num ambiente onde a gente tem que pagar. Mas o que é pagar nesse caso? É ter acesso. É ter acesso a quê? Acesso a um produto ou a outro produto, acesso a um lugar ou a outro lugar. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma festa, que todo mundo já foi a alguma festa. Imagine que você vai comprar o ingresso para ir a uma festa. Aí existe o ingresso, tem um show na festa, tem um show nessa festa. Imagina que tem um ingresso de pista, que é o ingresso mais barato normalmente de cada festa. Tem um ingresso de camarote, que é o ingresso mais caro, e tem o ingresso de backstage, que é aquele que você fica perto do palco, onde o artista circula por ali. Esse é o mais caro. Normalmente você toma um refrigerante, um suco ou uma bebida alcoólica de qualidade comum ali na pista. Você vai pro camarote, você já tem as bebidas de mais qualidade e outras, tem os salgadinhos, uma comida e tal. E você vai pro backstage, você tem as bebidas premium, que tem alta qualidade mais alta, que tem um custo mais alto, né? Você tem comida ali à vontade, você tem alguns serviços de maquiagem, corte de cabelo. Hoje coloca-se muitos entretenimentos também, né, nesses ambientes mais exclusivos, assim. E aí, você quer pagar R$ 100 para ficar na pista? Você quer pagar R$ 200 para ir pro camarote? Ou quer pagar R$ 400 para ficar no backstage? Tudo na vida é assim. Tudo é acesso. É o preço do acesso. O preço que você paga é o acesso a mais ou menos coisas que vão te ajudar no seu trabalho, na profissão. Você pode fazer um curso simples na sua cidade, onde esse curso vai ter um valor baixo, que é como se fosse o valor da pista, da festa, e você vai melhorar um detalhe pequeno no seu negócio. Tá tudo bem, é uma evolução. Mas você pode fazer um investimento maior e procurar quem é o maior especialista do Brasil naquele assunto. Ah, é tal pessoa. E aí você vai fazer um curso ou uma mentoria, que seja online ou seja presencial, dessa pessoa que é o maior especialista no assunto. Ele vai ser mais caro? Puts, o cara é o maior nome, a maior referência do país naquele assunto. Então ele vai cobrar mais caro, é natural isso. E aí você vai ter acesso aquelas informações que você queria e muitas outras que você nem imaginava que poderiam ajudar o seu negócio. É aí que vem o pulo do gato. A hora que você começa a abrir a cabeça e enxergar coisas que no início você nem pensava que poderiam ser aplicadas ao seu negócio, o seu negócio expande. Porque o seu pensamento expande. Você começa a enxergar, putz, eu posso ganhar dinheiro de várias outras formas no meu negócio. E aí sim a coisa vira. Então tudo é o preço do acesso. E a gente sabe, cá entre nós, sejamos realistas aqui, sejamos honestos com todos, a gente sabe que vale a pena fazer esse investimento nesse melhor profissional que tem da sua área para você crescer. Eu costumo falar assim, duas coisas que fazem a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço crescer. Uma coisa é a atitude de começar. Isso vem do nosso histórico, do comportamento mesmo nosso. A outra coisa é a velocidade com que isso acontece. E o que é que dá velocidade? Dinheiro. Você investir no lugar certo faz com que você consiga crescer muito mais rápido. Consequentemente, você ganha dinheiro mais rápido também. Show. Sensacional. Não tiro uma vírgula do que você pontuou, tá? E faz bastante sentido isso para mim. Gosto muito também, como eu já disse aqui, né? Eu não sou a mensagem, né? Eu sou o mensageiro, né? Desculpa, invertido. E o Joel que fala muito isso, o Joel que fala muito disso, né? Você está em um ambiente, você tem duas formas de estar em um ambiente. Ah, meu ambiente não funciona, né? Não dá certo. Ah, então você mude de ambiente. Ah, mas eu não consigo mudar de ambiente, aqui para mim é muito complicado. Então mude o ambiente, né? E o terceiro que eu gosto sempre de complementar, ele até não sei se ele fala ou não vi, mas eu sempre falo isso. Cara, se eu não consigo mudar de ambiente, o ambiente
compre o ambiente. Então você pode estar comprando acesso às pessoas online, como você colocou aqui, presencialmente, tudo isso. E vai voltar o que você começou aqui, essa resenha da gente, conectando com ela. E aí lá nessa conexão você pode ter um insight, um negócio, qualquer coisa que pode mudar a tua vida. E, cara, e sobre esse contexto de ambiente, a gente falou muito de negócios e tal, etc. Mas vamos lá. Eu comecei isso aqui falando que me conectei com um cara muito com você. Por quê? Porque você é da resenha. Uhum. Você é o cara que é muito do perfil de Rodolfo. Eu gosto aqui, pô, vamos falar do conhecimento para ajudar as pessoas, mas a resenha tem que estar on. A resenha tem que estar lá, tem que conseguir. Vandil, nos teus negócios, nos ambientes que você frequenta, como é que você vê a resenha? Como é que você. A resenha, a brincadeira e tal, como é que você introduz isso? Como é que é a tua visão para isso? Cara, quando eu tinha 15 anos de idade, na mesma época que eu comecei a trabalhar na banca de revistas que eu falei, eu tinha um amigo, falo tinha porque ele faleceu, esse amigo, da mesma idade minha, um cara queridão, faleceu num acidente. E esse cara, ele era baixinho como eu. Eu tenho 1,64 m, eu sou baixinho. E aí, a gente um dia sentou ali, eu lembro direitinho, a gente sentado lá em Goiânia, né, na minha cidade, lá em Goiânia, na Vila Redenção, sentado na calçada da nossa casa ali, e ele tava os dois sentados, os dois baixinhos sentados no meio-fio ali, balançando as perninhas no meio-fio, sabe? Sacanagem. E Não, tem que aí, ser. a gente conversando sobre ser baixinho e a gente grilava quando alguém fazia piadinha. Porque Sim. nós éramos baixinhos. A gente grilava de verdade, ficava apelando e tal. A gente evitava algumas pessoas que sabiam que gostavam de zoar com a gente por isso. E aquele dia a gente parou pra pensar, gente, não vai adiantar nada ficar grilado com isso. A gente já tem 15 anos de idade, nós vamos ser baixinho pra vida inteira. Vamos fazer um negócio? Vamos nos divertir com isso. Vamos começar a fazer piada. A hora que alguém faz piada, você faz piada também. E aí, assim, eu passei a agir depois daquele dia. E aí, quando alguém fazia alguma piada de baixinho, eu mesmo já lançava outras piadas e dava corda para as pessoas fazerem piadas de baixinho comigo. E nessa história toda, criava-se uma. Eu saquei que foi criando uma conexão maior com todo mundo. Ou seja, por que foi criando essa conexão maior? Será que as pessoas estavam se aproximando de mim simplesmente por aproximar, para ter assuntos relacionados àquela parte séria, parte técnica, parte de trabalho profissional ali? Ou essas pessoas adoravam esse ambiente descontraído? Tipo, ficar perto do Vandinha é legal, ele é alto astral. As pessoas gostam de coisa alto astral. Ninguém gosta daquele cara que fica só reclamando da vida. Ninguém. Sabe aquele cara que você chega e pergunta, e aí, como é que tá? Ah, tá ruim, cara, tá ruim. Tem um problema. Nossa, lá em casa tá... Cara, uma pergunta retórica. Eu só perguntei como é que tá. Você fala, tá tudo bem. Não, só que tem gente que reclama o tempo inteiro e ninguém gosta disso. E a hora que você encontra alguém mais de alto astral, tudo, as pessoas gostam de ficar perto. E aí, a hora que você leva isso, olha só, já vou fazer a transição. Eu saquei isso lá e fui levar isso para aplicabilidade no mercado de trabalho. Levar isso para o meu trabalho. Eu começava a tratar os meus clientes com esse ar mais descontraído. E eu comecei a sacar que eles se divertiam com isso. Eu comecei a sacar que eles se divertiam. E aí, eles se divertindo com isso, eles queriam ficar mais perto de mim. Queriam ficar mais perto de mim. Uma coisa interessante, ó. Quando eu estava trabalhando, há 3 anos já que eu estava dando aula em academias, na verdade, no terceiro para o quarto ano, as donas de uma academia que eu trabalhava, elas chegaram em mim e falaram, Vandinho, você pode dar uma palestra para os outros professores? Como assim? Não, a gente vê que outros alunos da academia gostam de vir modificar os treinos com você, fazer revisão de treino com você. Normalmente, uma vez por mês isso acontece. E por que as pessoas querem vir fazer isso com você? Ensina para os outros o que você faz. Entendi. Aí eu parei pra pensar, até aquele momento eu ainda não tinha... Isso eu tava com uns 20 anos de idade nessa época. Poxa, mas posso ter alguma coisa realmente diferente. Mas o quê? Eu comecei a enxergar melhor. Aí eu comecei a entender que o seguinte, o nosso papel de personal, olha só, pensa nisso aplicado ao seu negócio. Eu tô dando um exemplo do personal, mas pensa isso aplicado a cada negócio. O nosso papel de personal não é simplesmente emagrecer as pessoas ou tornar as pessoas mais fortes ou mais resistentes. O nosso papel é cuidar das pessoas. A hora que eu passei a entender isso, eu estabeleci um objetivo de, cada vez que eu via um cliente na academia, um aluno da academia entrando na academia pela catraca, eu tinha como meta fazer com que ele voltasse para casa dele melhor do que ele chegou. Essa era a meta. Mesmo que eu precisasse usar outros artifícios que não fosse só o treinamento, só a parte técnica. Por exemplo, ouvir, dar atenção, deixa essa pessoa falar. O marido que chega para treinar 7 horas da noite, vou dar um exemplo do marido, mas o mesmo se aplica à mulher que chega para treinar 7 horas da noite. Pode ser um empresário
que teve um dia Sim. extremamente tenso no trabalho, cheio de problema, cheio de conta para pagar, cheio de funcionário fazendo tarefas da forma incorreta e gerando retrabalho, que sabe, para quem é empreendedor sabe que gerar retrabalho é complicado. E todas essas coisas acontecendo na cabeça de um diretor, de um chefe, daquele aluno que chega até você. E a hora que ele chega até você, o que você pode fazer? Se você pensar, no caso do personal, só em aplicar o exercício e pronto, esse mesmo chefe, esse mesmo empresário que chegou na academia, ele vai voltar para casa. E ele vai voltar para casa com todo o estresse, a carga negativa de tudo que aconteceu de ruim no dia, para distribuir isso para a esposa, para os filhos dele. Vai desestabilizar a família dele. A hora que a gente saca que eu posso fazer algo por isso, eu não vou simplesmente dar um treino para esse cara, mas eu vou fazer algo que vai servir como um filtro para ele sair da academia melhor do que ele chegou e ele chegar em casa mais carinhoso, mais atencioso com os filhos, mais paciente com a esposa e também com os filhos. Eu consigo interferir no ambiente familiar dele. E é isso que a gente tem que pensar em qualquer negócio nosso. Não importa. É a venda de uma caneca, é a venda de um produto físico, a prestação de um serviço, eu vou consertar alguma coisa na casa de alguém. Eu tenho que pensar que eu vou sair dali, eu vou sair de cena daquele momento. Mas quanto melhor eu deixar aquela pessoa para ela conviver com a família dela e com as outras pessoas em volta dela, poxa, ela vai sentir que eu fiz a diferença na vida dela. Eu fiz a diferença no dia dela. Então, toda vez que a gente for vender um produto, for prestar um serviço, pensa nisso. Deixe o seu cliente perceber claramente que você fez a diferença no dia dele. E aí ele vai contratar você de novo, vai procurar você de novo, vai querer comprar só a sua marca. Caraca, entendi, velho. E assim, é impressionante, né? Que como você traz isso dessa forma, dessa resenha, como você. E assim, não tem pra onde fugir, né? Eu tô falando com um cara de fidelização. Tudo vai estar remetendo à conexão. Conexão. E eu acho espantoso como você fala de forma clara, com a verdade, com entonação, porque você representa muito isso. Você fala, e pô, tá ali o cara se conecta. Fala, tá ali o cara se conecta. Pô, muito surreal. Consigo ver isso assim, ó, brandamente. E tá sendo uma aula pra mim, tá, Vandir? Tá sendo uma aula. Mas, assim, tocando pro nosso passos finais, man, queria falar um pouco mais da resenha. Aham. É disso que o povo gosta. Gosta, o povo É adora uma assim que farra. a gente volta para a conexão. O povo adora. Né? Deixa eu trazer uma verdade que eu visto. É por isso que esse podcast tem esse nome. Eu acredito muito nisso. E que eu só acho que as pessoas colocam de uma forma diferenciada e que talvez acabe influenciando um pouco a audiência. Porque eu não acho que exista problema na resenha, você tá 10, 12 horas trabalhando e tal. Eu levo muito isso pro meu ambiente. Eu sou muito da verdade que você fala, de conexão com as pessoas. E assim, eu acho que o problema não está na resenha, está na falta de produção. Por isso a resenha tem que ser produtiva, sabe? E validando esse podcast, trazendo isso de forma de conteúdo, de conhecimento. Vandinho, quais momentos assim você tem passagem na sua vida, que seja negócio, pessoal, que as resenhas são produtivas? Eu sei que tá muito recente. Cara, Acho que primeira coisa, assim, a hora que você me faz essa pergunta, eu vou lembrando de várias conexões profissionais que eu já fiz na vida que nasceram num happy hour, que nasceram num momento de descontração total. Mas eu vou puxar a mais recente agora, que aconteceu essa semana. A gente tá gravando isso aqui, é um sábado hoje. Verdade. E nessa semana nós participamos de um treinamento no início da semana, segunda, terça e quarta, e estamos em um congresso agora, nesses outros dias da semana. E nesse treinamento, poxa, foi juntando ali uma galera curtindo com o outro, aí um sentiu que o outro gostava de fazer, óbvio, né? Me sacanearam pra caramba com a história de baixinho. Me sacanearam pra caramba, curtiram pra caramba comigo com essa história de baixinho. Verdade. E eu dei corda pra isso também. E aí, ao mesmo tempo, eu sacaneei pra caramba um monte de gente. Por Verdade. fim, tava esse monte de gente reunido numa mesa, correndo pra caramba, parecia um monte de alunos da quinta série.
Igualzinho. Aquela clássica história, nunca foi tão claro pra mim, aquela clássica história de o homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai do homem, sabe? Clássico, clássico. E a É gente sentiu verdade. isso. E aí, nesse clima de quinta série, fazendo piada um com o outro, um fala uma coisa, já dá uma resposta no outro, fazendo piada e tal, acabou surgindo um grupo que a gente deu o nome, a gente batizou carinhosamente de Quinta da Confraria. E Quinta da Confraria, a gente fala confraria, pensa em vinho e tal, não tem nada a ver com vinho, não. O Quinta não tem nada a ver de coisa Portugal, não. É quinta de quinta série. É porque o padrão da turma, quinta série, as piadinhas. Só que cada profissional respeitado em suas respectivas áreas, extremamente competente em suas respectivas áreas, extremamente criativos para novos negócios. Foi aí que a conexão aconteceu. Poxa, no meio daquela zoeira, daquela curtição, daquela resenha toda, né? A gente transformou a resenha em uma coisa produtiva. E esse é o gostoso. Por quê? Eu não vou fazer uma reunião de trabalho pensando, pô, mais uma reunião de trabalho, coisa chata, tudo. Não! Eu vou fazer uma reunião de trabalho, pô, eu encontro com os amigos da resenha. É bom, e a gente sabe que daquele encontro vai sair coisa produtiva. E isso aconteceu. E vocês vão ouvir falar muito ainda, tá? Da Quinta da Confraria. Vocês vão ouvir falar muito. Tem muita coisa boa que vai aparecer por aí. Caraca. É, velho, e que bom que você usou essa referência, velho. Valida demais esse podcast. Complemento ainda o que você comentou sobre a Quinta da Confraria que vai sair, que assim, por mais que a gente esteja imersivo 3, 5 dias. Ó, a gente criou isso, acho que foi no segundo ou no terceiro dia. Segundo dia, segundo dia. E. Eu não sei se eu deixei claro isso aqui, mas o Rodolfo é um membro da quinta série, tá? É verdade. Eu não sou do negócio, eu sou da quinta série. Mas assim, e interessante, cara, que eu não tinha somos 6, é quinta, mas ele explicou que é da quinta série, mas somos 6 membros, e dos 6 membros, eu não conheci, só conhecia um pessoalmente, coisa de 3 meses atrás. Não vou estar citando nome para não expor ninguém, mas assim, só um eu conhecia, dos 6, só um eu conhecia pessoalmente. E assim, como a questão da conexão, a resenha pode ser produtiva, volta os 2 passos do método do Vandinho, a ação e melhora, né? Então, assim, nossa, muito surreal. Te agradeço demais você trazer esse case, deixei você à vontade para falar disso, mas para mim, mais do que nunca, valida a questão do Resenha Produtiva Podcast. Man, te agradeço demais, demais, demais esse momento, esse bate-papo, toda essa aula. Eu mesmo tô gravando aqui, vou ter que conferir a edição, assistir de novo para ver bem, mas provavelmente vou estar salvo lá, favoritado lá no canal lá, porque eu tenho que ver isso mais vezes. Sempre que eu, não tô fidelizando, ali tem um cara que eu sei com que eu vou aprender mais. Tenho que rever. Man, muito obrigado mais uma vez. Show de bola por tudo que você entregou aqui. Fala para onde, deixa tua mensagem final, onde as pessoas podem te encontrar, para a audiência sempre buscar aprender um pouco mais contigo. Ok. Bom, um jeito simples de me encontrar e de ter informação todos os dias, que é um compromisso que eu tenho de todos os dias colocar conteúdo, é no meu Instagram. Coloca aí, @Vandinho, com W, tá? @Vandinho Personal. Esse personal tem 2 L's no final. @Vandinho Personal. E lá, a partir de lá, também tem outras redes, mas a partir de lá, só acompanhando meus stories, tudo que tem acesso a todas as outras redes também. Bom, e qual o recado que eu tenho para deixar para qualquer um que tenha a intenção de empreender ou já empreenda e tenha a intenção de crescer? Galera, papel, caneta são lindos, mas eles não fazem milagre algum. O que faz realmente a coisa acontecer é ação. É colocar o que você colocou no papel com a sua caneta em ação. E não espere o melhor momento. O melhor momento não existe. Você já viu algum casamento chegar sem marcar data? Não. Quantos aí já enrolaram muito essa história? Vou casar, vou me casar e não casa nunca. O casamento só acontece na hora que você coloca data nele. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Coloquem data para começar o negócio. Do jeito que tiver, do jeito que você conseguir, com as ferramentas que você tiver, com a condição que você tiver. E aí, depois, você é obrigado, se o negócio já nasceu, você se sente na obrigação de melhorá-lo. Porque aí seu nome está em jogo. Comece. Coloca data para começar. Data mesmo.
E não coloca data longe, não. Coloca data perto. Data perto quando? O que você pode fazer daqui a 5 minutos pelo seu negócio? 5 minutos. Daqui a 5 minutos, na hora que eu desligar esse vídeo, você vai fazer alguma coisa pelo seu negócio. Nem que seja entrar no computador, entra no Google e pesquisa mais sobre o seu negócio. Isso você pode fazer daqui a 5 minutos. O que você pode fazer até amanhã pelo seu negócio? Pesquisei. Daqui a 5 minutos eu vou lá e pesquiso. Amanhã eu vou estabelecer qual é a empresa que já existe ou o profissional que já faz esse negócio que eu quero olhar e ver como ele faz para eu aprender e me moldar o meu negócio ao negócio dele, para entender quais os passos seguir. Isso é amanhã. E o que você vai fazer semana que vem? Coloca até semana que vem, eu tenho que fazer essa tarefa. É assim que o negócio nasce. Com uma data, com a atitude de começar e com a responsabilidade de melhorar a cada dia. Aí a coisa rende. Olha, o cara tá aí, o cara encerrou. Vai lá, segue o Vandinho, tá? O cara que já entregou aqui a metodologia dele, ação e melhoria, mais do que entregou, já diz que faz. Você vai ver todo dia no Instagram, ele tá falando disso aqui. Confere, acompanha o conteúdo do cara lá que deu uma aula hoje aqui. E para vocês, bem, mais uma vez, muito obrigado para vocês que estão nos assistindo aqui. Toda segunda-feira sai vídeo no YouTube, sai no Spotify. Fica à vontade para comentar, acompanhar a gente. E não perca, né? Sempre aqui a gente tem uma aula. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, velho. Que a quinta da confraria vem por aí. Bem, com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado por dar a honra de poder dividir esse espaço aqui com você. E parabéns pela condução do podcast, que você dá um show nisso. É isso, vocês deixam tudo mais fácil. Valeu, meu povo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.